O saneamento básico ainda é um desafio para o Brasil. 3 em cada 10 casas continuam sem acesso à rede de esgoto. Esse déficit custa caro, viu? Não apenas em infraestrutura, mas principalmente em saúde, educação e qualidade de vida. Cada real investido em saneamento pode gerar até 4 de economia em gastos hospitalares, além de reduzir desigualdades e tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas. E para falar sobre esse tema estratégico que chegará à COP30 em Belém, a gente recebe a química industrial Maria Aparecida Silva de Paula, com mais de 30 anos de experiência em saneamento e atual coordenadora de relações institucionais da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de começar a nossa entrevista, eu até chequei com você os dados, de 3 a cada 10 que ainda faltam ter saneamento, porque eu estudo o meio ambiente há muito tempo e esse número não muda, não evolui. O que acontece? É verdade, obrigada pelo convite, mas realmente, porque o investimento é muito pouco, é insuficiente para a quantidade de necessidades que o Brasil necessita. Então, menos de 1% dos investimentos, o saneamento está dentro de outros. Então, ele está 0,057% só de investimento. Claro que não há como você alcançar e melhorar esses índices se o investimento ainda é muito aquém da necessidade que o saneamento precisa. E como atrair, então, mais investimentos, já que esse setor é extremamente importante nesse momento que a gente fala sobre meio ambiente, água potável, justiça climática, tem tudo a ver com os temas que serão abordados na COP30, né? Essa é a primeira vez que a COP30 está tratando do saneamento, olhando para mudanças climáticas e entendendo que há necessidade dessa interface, desse olhar com um pouco mais de cuidado no saneamento. O relatório que nós estaremos apresentando no COP30, lançando a terceira edição, ele retrata, são 60 diretrizes que foram colhidas inicialmente em 2023 pela ESB e em março, e nós entramos nesse processo na segunda edição, quando foi feito o lançamento, entendemos oportuno que a Associação dos Engenheiros da Sabesp abraçasse também esse projeto junto com tantas outras entidades. Foram inicialmente 26 operadoras que são associadas da ESB e nós entramos nessa terceira edição. E nesse estudo, o que vocês identificaram? Obviamente, quando a gente fala que a cada 10, 3 casas não têm saneamento, isso é de forma irregular, no país inteiro. A gente sabe que na região sudeste, sul e até em concentrações assim, São Paulo, capital, bairros mais da periferia, a gente sabe que o saneamento não é distribuído de forma igualitária, tanto no país como na própria cidade, O que vocês dão de diretrizes para que isso aconteça de forma mais justa? Dentro do trabalho que foi feito, que nós fizemos o trabalho de norte a sul do país. Então, nós fizemos 2 seminários para a terceira edição desse documento, que eu vou ler aqui: o saneamento e mudanças climáticas, diretrizes aos prestadores de serviços de água e esgoto para o enfrentamento de eventos adversos. Nessa terceira edição, nós fizemos o quê? Fizemos dois seminários, um em São Paulo, que aconteceu dia 28, onde nós trabalhamos com o eixo Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e depois, no dia 1º de setembro, nós fomos para Manaus, trabalhando Norte e Nordeste. Quando você faz esse levantamento com especialistas de todos os setores, a academia, a parte tecnológica e também os especialistas, há a possibilidade de identificar com maior propriedade aquelas lacunas que ainda existem, que precisam ser tratadas e melhoradas as condições de saneamento no país. Há questões de infraestrutura, planos emergenciais, contingenciamento, os comitês de bacias que precisam ser fortalecidos. Então, foram vários os temas que cada especialista trouxe o seu querer, a sua dor, para dentro do projeto e mostrando aqui, sinalizamos, aqui é necessário que tenhamos um tratamento especial ou um olhar especial para identificar quais os pontos que cada operadora deve ou precisa olhar com mais cuidado e investir o
o seu trabalho, tanto a força de trabalho, quanto também a parte de investimentos financeiros. Com essa apresentação na COP30, os investimentos, o financiamento, né, para todos os setores da transição energética, a preservação das florestas, é um tema que fica muito mais em evidência, né? A questão da renovação da nossa matriz, como também a preservação das florestas. O saneamento, pela primeira vez, entra ali nesse debate e também vai receber parte desse financiamento. Essa é a promessa? Nós não temos promessas, nós temos grandes possibilidades. Porque estar falando de saneamento e ter um espaço dentro da COP30 já é um grande avanço, que vai trazer olhares de todo, né, internacional, dentro de uma questão que é tanto aqui no Brasil como em outros lugares também. Então, nós não temos a intenção é essa, de que esse material fique em cima dentro das mesas dos grandes operadores, né, de quem tem o poder da caneta para tomar a decisão adequada, certa, mas não temos a certeza de que realmente vai acontecer. Claro que isso depende muito de um trabalho de bastidores, de muita conversa, de muitas iniciativas, de seminários, workshop, do Ministério Público, enfim, de todas as esferas, estar trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, nós estamos passando por eventos climáticos bastante severos, né, tanto com secas, quanto com inundações, quanto com ondas de calor. Nós passamos esses últimos dias, nós estamos nessa fase de calor, chuva, ventos, e isso traz para a população, para os investimentos que são feitos, a questão da infraestrutura, ela acaba sofrendo algum tipo de problemas. Esses temporais recentes em São Paulo mostraram justamente isso, né? Que a gente estava aí na semana do Rio Tietê, justamente quando houve um temporal que mostrou que a qualidade da água já estava ruim e toda a sujeira da cidade, justamente por causa, né, da chuva forte, acabou também poluindo ainda mais o rio. Como trabalhar a infraestrutura para que a cidade toda seja mais resiliente, tanto na mitigação como nessa adaptação que a gente vai precisar ter, porque já é um fato, né, para vocês que fazem estudos, de que as secas que aconteciam uma vez a cada 20 anos, ou os temporais, como ocorreram no Rio Grande do Sul, que aconteciam num longo espaço de tempo, agora eles estão em espaços mais curtos, né? A gente vê 3, 4 secas seguidas. A gente passou por uma crise de abastecimento em São Paulo há quase 10 anos e, de novo, a gente está com os reservatórios operando abaixo. Como é que vocês lidam com essas mudanças no clima e se adaptam a elas? E o que diretrizes existe nesse estudo para ajudar as cidades a ligar, né, todos os pontos dessa infraestrutura, porque acaba desaguando no rio, que a gente precisa de água potável, água que gera energia e por aí vai. Não é um trabalho isolado, não é, como a gente comentou. É um trabalho que precisa de políticas públicas, precisa da própria população, das academias, não é? Não é uma equação fácil de resolver. Mas, claro, se cada um de nós assumirmos o nosso papel, a Associação dos Engenheiros tem essa bandeira, leva essa bandeira de trabalhar com as questões de capacitação de pessoas, de profissionais, de trabalhar com a sociedade, porque nós somos da Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, então nós temos o nosso trabalho sociais. Então, não dá para você, não é uma forma única de resolver essa questão, mas cada um tem que fazer seu papel dentro do seu DNA. As empresas tomarem cuidado com aquilo que são lançados nos rios, de trabalhar com recursos hídricos com mais eficiência e eficácia. O poder público com a questão da legislação, melhorando a fiscalização, os comitês de bacias entendendo, sinalizando o que deve ser colocado, cada projeto, cada nova estrutura que a cidade venha a acertar. Então, todos esses cenários, todos esses insights que faz com que a gente melhore a qualidade de vida da população, que melhore a condição do rio Tietê, dos outros rios também. Isso a gente fala de norte a sul do país, porque nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, mas a população também não pode ficar de fora. O uso racional da água é uma questão muito forte que temos que levar em consideração neste momento em que nós temos essas mudanças climáticas.
Também outra coisa que a gente precisa tomar consciência é do nosso resíduo. A gente percebe que a população ainda continua lançando os seus rejeitos dentro de rios, dentro de córregos, e há um trabalho forte para as operadoras ficar retirando o resíduo. A própria prefeitura vai nos lugares onde tem loteamento, eles vão lá, retiram e estão próximos a córregos, próximos a rios. Então, há necessidade de uma conscientização, uma sensibilização da população para saber o seu real papel e fazer as cobranças que são cabíveis para o poder público. É porque quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de tratamento de esgoto e também acesso à água potável, né? E um dado chamou muito a atenção, que é a questão da cidade que vai receber a COP30, Belém, mostrar um índice de saneamento muito baixo de uma forma geral. Isso a gente está falando da bacia hidrográfica, uma das mais ricas aí do planeta, né? Com água em abundância. O que acontece? Além dos investimentos serem irregulares, o que acontece quando essas regiões, a gente está falando de um país que tem abundância em água, uma gestão, né, até eficiente em alguns pontos, e essa água não chega e o tratamento também não é feito? Como a gente solucionar esse problema que já é praticamente histórico aqui no nosso país? Não é uma situação fácil, porque o que acontece de não ter a água o suficiente, existem lugares em que há um impedimento técnico forte. E é difícil você vencer esses acessos. O investimento é maior. Então, quando os operadores estão para tomar as suas grandes decisões, há uma forma de atingir mais pessoas com menor recurso ou com maior recurso. E essa decisão agora que a gente está trazendo pela primeira vez, né? Está se falando muito de saneamento rural, das áreas urbanas, das pessoas menos favorecidas. Essa é a bandeira do COP30, olhar para essas condições, para as áreas não urbanas, sair dos núcleos e ir para as periferias, ir para as comunidades, ir para as áreas rurais. E precisam de tecnologias específicas. E esse é um dos grandes enfrentamentos, um dos grandes desafios. Até porque quando você fala em áreas rurais, você fala em quilombolas, você fala em condições indígenas, então você muda a cultura, você está inferindo também na situação cultural daquelas áreas em que você está trocando lavar a roupa no rio para trazer uma tubulação, para trazer água com melhor qualidade, para fazer o afastamento e tratamento de esgoto. Então, são situações muito distintas que acontecem com grandes desafios para você mesmo trabalhar não só na questão técnica, mas também na questão cultural que deve ser respeitada. Nesse sentido, falta investimento também na ciência para essas inovações tecnológicas trazerem mais soluções efetivas ou mais baratas para que isso chegue de forma mais igualitária para todo o país? Eu acho que não tanto na falta a questão de novas tecnologias, porque a academia está trabalhando cada vez mais forte, mas a aplicação, porque é mais fácil você colocar água em lugares que são mais fáceis de trazer a água do que em lugares onde você tem mais desafios. Então, mais desafios precisa de mais tecnologia precisa de mais investimento. E mais investimento, a necessidade de realmente trabalharmos com a sensibilização para que haja maior aporte de recursos, maiores financiamentos para o saneamento. Isso você está falando de políticas públicas, investimento estatal, como é que você vê isso tudo? Eu acho que é uma somatória de todos os esforços, né? Políticas públicas, parcerias públicas-privadas, as SPS, é uma somatória de todos, é um esforço que deve ser dividido para cada um, e cada um que tiver a possibilidade de entrar nesse cenário e atuar, eu acho, é aí que a gente vai ganhar em escala e realmente atender as áreas que hoje não são desabastecidas, não atendidas. Bom, eu acho que há mais de 20 anos a ONU mostra esse cálculo, né? De que a cada R$1 investido em saneamento básico, a gente se economiza 4 em doenças que atingem a população justamente pela falta de água potável de qualidade e pela falta de tratamento de esgoto. Essa conta, ela é apresentada ali para que haja soluções, assim, por exemplo, que estejam interligadas e que uma economia aqui possa ser investida aqui, a gente fazer esse
esse ciclo virtuoso, né? Porque a gente vive num ciclo que a gente vai apagando incêndios e ele nunca volta da maneira como deveria, né? Que é investir em qualidade de vida para que isso não impacte na saúde e sobrecarregue também o sistema de saúde, né? São feitos estudos de viabilidade econômico-técnico-financeira em todos os projetos, mas há necessidade, claro, de algumas decisões, e nem sempre as decisões somente técnicas, mas estratégicas e muitas vezes políticas, geopolíticas, não é? Então, esses números, eles não mudam porque o investimento é muito alto. Nós estamos falando em bilhões de reais, não estamos falando em valores menores. Então, você colocar essas grandes montas de recursos dentro de saneamento, dentro do meio ambiente, que concorre com outras, educação, como você falou, educação, cultura, saúde, segurança. Então, há necessidade de você dividir esses investimentos por vários outros segmentos do mercado. E isso não é uma decisão fácil de quem está no poder para tomar essa decisão. Mas isso não é também porque, assim, o investimento é alto justamente porque as cidades crescem de forma desordenada? Então, também tem que haver uma urbanização ali mais eficiente para que a gente primeiro tenha a estrutura e depois receba as pessoas, né? Como é que a gente pode fazer esse ciclo, esse fluxo fluir de uma maneira correta e, né, que beneficie a população e a sociedade como um todo, o meio ambiente, enfim? Eu acho que primeiro passa pela forma de sensibilização e conscientização, porque os conflitos de interesse são muito grandes. Entre você colocar um shopping em uma determinada rua, como aqui na própria Paulista, e você transformar esse valor em segurança. É uma decisão muito grande. Imagina um conflito de interesse para que você consiga mostrar para as pessoas, vamos colocar água num determinado lugar menos favorecido e fazer um shopping. Imagina a quantidade de atores que permeiam, que tentam sensibilizar aquelas pessoas que têm que tomar decisão. Então, não é só a questão de você... Certo, a conta seria muito fácil, matematicamente falando, mas há outros conflitos de interesses e que muitas vezes eles acabam sendo privilegiados em detrimento de outros. Talvez eles fiquem mais intensos quando a gente passa por desastres, né? Como foram no Rio Grande do Sul, quando a gente passou por um racionamento de água, mas, né, a gente está operando agora, né, com lentidão no sistema em São Paulo, por exemplo, mas a gente já passou por um racionamento muito mais profundo. Então, esses investimentos, mesmo que sejam pontuais e necessários, eles precisam envolver a consciência de todos esses órgãos, porque... Por exemplo, como é que você faz a ligação, porque ela está totalmente ligada, da falta de saneamento com o que houve, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Porque elas estão totalmente interligadas, né? Naquele acidente, naquele evento climático extremo. A gente pode culpar a quantidade de chuvas, falar de várias coisas, mas a gente sabe como a falta de saneamento causam as mudanças climáticas também, né? Assim, e interfere em todo esse clima e potencializa todo o desastre. A gente viu também as doenças que vieram depois, né, de que a água baixou. Tem um estudo que mostre que esses eventos climáticos, o custo que ele tem para o país é maior do que o investimento que é necessário para que evite esses acidentes, fora as vidas, né? Que aí não tem preço, a gente nem vai entrar nesse mérito. Verdade. Não, existem estudos, muitos estudos de monitoramento para evitar, preventivo, para evitar que aconteçam esses desastres, mas é como a gente comenta, né? Não basta só a parte técnica estar muito bem estruturada. Existe também a questão de investimentos, de políticas públicas, de priorizar este ou aquele entre um hospital, entre um equipamento novo. Não é uma situação tão fácil de se decidir. Ainda bem que eu não estou no poder público para ter essa responsabilidade de fazer essa escolha. Mas, lógico, esse estudo que nós fizemos está não ranqueando, mas está priorizando as ações que são mais emergentes para evitar esse tipo de... que aconteçam novos casos que aconteceu como no Rio Grande do Sul e tantos outros lugares. Então, há necessidade de melhorias da forma de fazer gestão
nos recursos hídricos. Eu acho que esse é o grande ponto que nós estamos falando. Por outro lado, esse estudo também trouxe uma questão muito importante, que foi a integração entre várias pastas, a integração entre vários ministérios, que agora vai acontecer lá nesse evento que a Sabesp está participando lá em Belém. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas instituições, muitas academias, fora, sem contar, né, os próprios ministérios que estão debruçando em cima desse tema e que muitos, cada um olhava para a sua pasta. E agora não, houve essa construção de pontes. E o COP30 vem trazer essa melhoria, porque é todo mundo olhar para o mesmo segmento e entender que mudanças climáticas e saneamento, elas não andam separadas, elas andam totalmente integradas. O que eu faço aqui reflete lá. Essa gestão de recursos hídricos, para as pessoas que não acompanham, né, mais intimamente essa questão ambiental, como é que elas interferiram diretamente, vamos dizer assim, nas enchentes do Rio Grande do Sul? Como é que a gente pode correlacionar esses dois fatos, a falta de saneamento com o que aconteceu por lá? Na verdade, eu não tenho totalmente domínio sobre o fato, porque não estive lá, acompanhei apenas pela mídia, como a maior parte da população tem, e não me sinto confortável para falar tanto, porque precisa de um olhar técnico bastante detalhado para dizer onde é que houve a falta de saneamento, onde houve as mudanças climáticas não foram consideradas, porque as questões não acontecem ao mesmo tempo, não acontece hoje, eu faço uma questão hoje, tomo uma ação hoje e amanhã isso muda. Então, a gente fala de gases de efeito estufa, as pessoas não levam muito em consideração, mas a poluição atmosférica, a poluição hídrica, todos esses fatores, o trabalho do homem, né, a ação do homem no meio ambiente, e provocam desastres, quedas de árvores, estabelecer residências onde não é possível, sem respeitar o meio ambiente, porque o meio ambiente ele responde, não existe permeabilização do solo, né? Que isso é um problema muito sério com a questão da água. Então não dá para você falar, eu não tenho condições de falar tecnicamente o que aconteceu, mas com certeza todo esse cenário, que nós mudamos o cenário, onde tinha um rio, você muda o curso do rio, onde não tinha casa, você põe casa, onde tinha uma casinha terra, hoje você tem prédios, não é? Então você muda a estrutura do local e a sociedade não pensa que isso vai acontecer amanhã. Mas cada vez que nós mudamos o curso de um rio, cada vez que nós colocamos uma residência onde não é possível, mas através de políticas você consegue colocar um conjunto residencial, claro, certamente isso vai influenciar nas condições locais e, consequentemente, os desastres climáticos não vão deixar de existir, porque não existe uma conta que você trabalhe de um lado e não tenha a resposta do outro. Há sempre ação-reação. Então, a pergunta, eu vou mudar um pouquinho, apesar de você já ter respondido, é assim, não precisa correlacionar diretamente o que houve no Rio Grande do Sul com as mudanças climáticas e falta de gestão de saneamento, gestão hídrica e investimentos em saneamento. Mas os desastres ambientais, eles vêm por causa disso também. Né? Porque é um conjunto de fatores que a gente precisa olhar. E tem uma outra questão do saneamento, é que o investimento também que se faz agora se colhe muito a longo prazo, né? Porque são obras de longo prazo, são tratamentos de longo prazo. Então, e a gente sabe que quando, né, o gestor público opta por um investimento aqui, outro ali, ele também quer que isso aconteça dentro da sua gestão, que esses resultados venham, né? Como mudar essa mentalidade? Porque é impossível fazer hoje um saneamento justo, igualitário, pensando só a curto prazo. O saneamento não se faz, não é tão possível, porque são obras de grande monta. Então, são obras de 4, 5 anos que vão acontecendo, que você tem projetos preliminares, projetos executivos. Então, não é um trabalho que você faz em curto tempo. Há necessidade de fazer grandes estudos. Inclusive, quando você está fazendo... Eu trabalhei numa área
em que nós fizemos para ter abastecimento em São Paulo. Nós fizemos vários estudos naquela condição do local, na qualidade da água. Então, não é uma coisa que você começa hoje e termina hoje. Começa numa gestão e termina na gestão, como você mesmo falou. São vários estudos, cada um dentro da sua especialidade e um estudo multidisciplinar. Isso leva muito tempo para que aconteça. Claro que hoje em dia, com as novas metodologias, com o apoio de sistemas mais inteligentes, isso é possível de acelerar um pouco esse processo. Mas ainda há necessidade do olhar clínico de um bom especialista para saber se aquela condição que está sendo colocada é adequada ou não. Nesse raio-x que vocês fizeram pelo país, quais são as regiões hoje que carecem de mais investimentos para que tenha algo mais igualitário, né? Com certeza em outras regiões, por exemplo, Norte, Nordeste, esse número de 7-3 já deve ser bem diferente. Nesse estudo nós fizemos só levantamento de diretrizes. Provavelmente há necessidade do desdobramento em outros estudos e aí sim ter um raio-x mais adequado com relação às áreas que precisam de maior investimento. Mas também tem outros estudos, a própria Trata Brasil, o SNIS, que é possível ranquear e ver quais são as áreas em que precisa de maior investimento, as regiões do país onde precisa de maior investimento, inclusive os locais mais próximos. Você olhando para esses estudos, é possível de saber quais são os melhores ou mais investimentos que devem ser feitos. Mas você, trabalhando há tantos anos nessa área, existe algum estudo hoje que, se a gente não fizer nada para mudar esses efeitos das mudanças climáticas, a gente possa passar por um novo racionamento? Não só em relação ao documento que será apresentado na COP30, mas como um todo existem estudos que mostram a real situação de que a gente não mudar as atitudes agora, isso será uma realidade no futuro? Não com data, né? Não precisa, a gente não vai passar por esse racionamento neste ano, né? Eu estou dizendo assim, existe uma expectativa de que isso possa acontecer novamente? Existem vários modelos matemáticos, como você falou, são modelos matemáticos, não há a certeza nós só teremos quando estivermos vivendo aquela situação. Espero em Deus que não. Mas existem estudos, sim, modelos matemáticos que avaliam, tem monitoramentos para a quantidade de reservação nas represas. Então, tem muita coisa, tem muito estudo que tanto feito pelas operadoras como também pela academia, que mostram esses números e que são capazes, né, que devem ser olhados com mais cuidado, porque as pessoas não acreditam. A gente mora num país tropical onde 12% da água do planeta é nossa. Está sob os nossos cuidados, não é nossa, mas está sob os nossos cuidados. E temos que ter a responsabilidade de saber que o planeta todo olha para nós também. Porque é isso a questão de agricultura, a segurança hídrica, a segurança alimentar, tantos outros desdobramentos dessa quantidade de água que está sob nossa responsabilidade e que muitas vezes nós não damos o valor que deveríamos dar. A gente pode mudar as regras como ser humano, mas a natureza continua o curso natural, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, seus esclarecimentos. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a crise climática expõe de forma dura a falta de saneamento, né? Enchentes que espalham doenças, secas que comprometem reservatórios e rios que continuam poluídos. Levar esse debate à COP30 significa reconhecer a água e o saneamento como eixos centrais da adaptação climática e da justiça social. O desafio agora é transformar números e diagnósticos em compromissos concretos para que o Brasil deixe de ser um país onde milhões ainda vivem sem o básico. Até a próxima.